Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Nossa devocional de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1º ao 5º. Está escrito assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um grande evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O grande pastor Paulo, conversando com seu filho na fé, Timóteo, Paulo já em fim de carreira e Timóteo jovem ainda e enfrentando sérios desafios com relação ao recebimento da sua autoridade e da palavra que pregava, simplesmente por ele ser jovem e pregar a verdade, Paulo se dirigiu a ele com todo amor e carinho e trouxe essas palavras fortes, essas palavras de estímulo à resistência às dificuldades, aos enfrentamentos que todo enviado de Deus enfrenta em um contexto de igreja onde há o joio e o trigo. E aqui Paulo foi bem direto. E ele falou isso depois de elogiá-lo por sua firmeza, de elogiar Timóteo por sua firmeza. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, ou seja, diante do Senhor da igreja, aquele que vai voltar dos céus com poder e glória para julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele vem consumar o seu reino aqui na terra, derrubando o mal e seus asseclas definitivamente. E é isso que o pastor deve ter em mente e a igreja deve esperar de um pastor decente, de um pastor que honra a vocação a que foi chamado. Que ele pregue a palavra, que ele seja perseverante, que ele insista, que ele inste em todo o tempo, que ele corrija, que ele repreenda, que ele exorte com toda longanimidade, toda paciência e doutrina. Doutrina é autoridade na palavra, é o que a Bíblia ensina para nós seguirmos. E vamos combinar que desde aquele tempo até hoje, esse negócio de corrigir, repreender, exortar com autoridade e doutrina, com paciência, essas ações pastorais não são populares em meio à rebeldia que adentra a muitas igrejas daquele tempo e do nosso tempo. E Paulo faz um prognóstico de que, com a chegada dos falsos mestres, que não são cristãos, mas se infiltram nas igrejas, haverá um tempo em que os rebeldes, que têm que ser corrigidos, não suportarão a verdade bíblica, a sã doutrina. Antes, pelo contrário, eles vão se cercar, vão fazer uma bolha, vão fazer uma panela com mestres segundo as suas próprias cobiças, com mestres que falam aquilo que eles querem e pagam para ouvir, como que sentindo coceira, aquele comichão nos ouvidos. E essas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade pregada por pastores sérios, por líderes sérios, entregando-se às fábulas, histórias não verídicas.
mas a palavra ao pastor, ao professor, ao mestre que zela pelas coisas de Deus é para que não se deixe envolver por estas coisas, se mantenha sóbrio, e sóbrio tem um contexto de equilibrado, e num contexto em que há muita bebida por aí, inclusive alguns crentes bebem socialmente, e eles são muito sociais, a gente tem que estar sóbrio em todas as coisas, para não perdermos os reflexos, não perdermos os sentidos. E esta atitude gera perseguição, gera inimizades. Esse não compactuar com as coisas erradas, por mais que estejam na moda, gera perseguição que gera aflição. E aqui Paulo, ele mesmo aflito pelas circunstâncias do seu ministério, ele fala para o pastor novinho: suporta as aflições, aguenta firme, suporta. As aflições estão aí, eu sei que não são fáceis, mas suporta, persevera, faze o trabalho de um evangelista, ou seja, pregue a verdade que liberta, pregue o evangelho e cumpra cabalmente, integralmente o teu ministério, porque não é vão o nosso trabalho no Senhor. E cumprir cabalmente um ministério é pregar a palavra, é insistir na pregação da palavra, mesmo que algumas pessoas não queiram ouvir. Sempre haverá um remanescente fiel para ouvir a palavra que Deus coloca no coração de seus pregadores. Insista a todo tempo e, por mais que haja rebeldia, sua missão pastoral é repreender, exortar com toda longanimidade, com amor, com paciência, e não te desvies da doutrina, da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. E essa palavra reflete a nossa vida pastoral, nossa vida de líderes da igreja, ou de líderes em casa, como pais, como mães, ou tios, toda a autoridade que Deus nos confere. Este é o parâmetro. Que nós tragamos esta devocional no nosso coração, esta palavra de desafio ao nosso coração, pois esse é o caminho para a vitória que Deus tem reservado para nós. Esse é o caminho de preservação da integridade da nossa família, do nosso ministério, da nossa igreja. Esse é o caminho que agrada a Deus. A fidelidade e o zelo na pregação do Evangelho. Que Deus nos abençoe, que possamos honrar este compromisso que assumimos quando nos convertemos a Cristo. E quando assumimos nossos ministérios com a unção do presbitério, com a unção do conselho, com a unção de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.